Diretamente agora sim, ao vivo, diretamente de Mariana, com o Ademir Santos. Tá elegante, tá ali num ponto histórico da nossa cidade, do nosso estado. Muito bem, Cadu, ao vivo, mais uma vez aqui da cidade de Mariana. Acabei de falar com o prefeito, que na época era secretário de saúde da cidade de Mariana. Realmente uma situação difícil demais que aconteceu e marcou demais. E agora eu vou chamar o Duarte Júnior, que era o prefeito da época e irmão do prefeito. Duarte, chega pra cá pra gente falar, um prazer enorme, viu? Tá aqui com você. Pena que é uma data difícil, principalmente pra você, pra começar. Duarte era prefeito. Onde você estava? Eu falei com o seu irmão onde ele estava, na época ele secretário, ele falou. E você, prefeito da cidade, de repente você recebe a ligação, como é que foi isso? Já é um momento muito difícil, né? A gente tem que lembrar isso. Se pudesse resetar, mas a gente tem que enfrentar, né? E eu estava no gabinete, sabe, Ademir? Eu recebi uma ligação de um funcionário até da empresa, e ele só falava assim, ó, a barragem rompeu, a barragem rompeu. Eu falei, mas como assim? A barragem rompeu? E aí ele tem que romper, eu tenho que evacuar Bento. Mas a gente não tinha noção alguma do que estava acontecendo naquele momento. Ele desligou o telefone, passado alguns minutos eu consegui falar com um morador do Bento. Eu comecei a ter a dimensão que ele falou, Bento acabou, destruiu, Bento acabou, morreu todo mundo. Eu falei assim, mas morreu todo mundo? Bento acabou? Bento acabou, Bento acabou. Então o primeiro impacto foi ali dentro do gabinete. Certo. E aí foi o momento que você saiu. Aí você saiu, eu quero saber o que é isso. É isso aí. E aí como é que foi? Aí eu me desloquei, fui até ao local da tragédia. Tem algo que me marca muito, porque para chegar lá a gente tem que passar no distrito chamado Santa Rita Durão. E aí vinha descendo um carro, estava eu e mais umas 8 pessoas, e a pessoa para, eu tinha acabado de assumir um município há 2 meses, a pessoa para e fala comigo assim, vocês mataram todo mundo. Vocês mataram todo mundo. Eu falei assim, mas eu acabei de assumir. Eu falei, não, vocês mataram todo mundo, não podia ter permitido isso, e a pessoa acelera o carro e vai embora. Isso foi marcado para você? Marcou muito, até porque quem estava comigo voltou todo mundo dali. Os 8 ficou mais um, eu falei, eu tenho que ir lá, é minha obrigação, né? E aí eu cheguei até algumas pessoas que tinham atravessado, e aí eu consegui chegar e ter uma imagem que também é muito marcante, que quando eu chego eu consigo visualizar o antigo Bento, e aí algumas pessoas que vão lembrar, talvez tinha um carro em cima de uma casa, e aquela lama toda por baixo, e aí eu não sabia notícia de ninguém, e bateu aquele desespero, imaginando que realmente todo mundo tinha morrido. Então foi bem difícil. E depois outra ligação que a região também estava tomada pela lama. E eu queria perguntar também, prefeito, a lama ela desceu, que todo mundo imagina que ela desceu e já foi para cima de todo mundo. E você também falando fora do ar que não foi isso, né? É muito pertinente isso, porque o Bento Rodrigues ele ficava atrás de uma montanha. E se essa tragédia acontece à noite, eu falo que teria morrido todo mundo. Então, para mim também tem um pouco tenho a mão de Deus ali, porque a lama ela bate na montanha, ela contorna o Bento, e aí tem 2 montanhas mais embaixo que a lama não consegue passar, e aí extravasa. A lama matou as pessoas retornando em cima das casas, e não de cima para baixo. Então ela extravasa, ela volta, e aí tem um fato também muito importante que quando um funcionário da empresa trabalhando no local, ele recebe a ligação pelo rádio, tinha alguns moradores perto, ele fala, a barragem rompeu, nós temos que sair daqui correndo. Ele sai com o carro dele vazio, e uma moradora do Bento, chamada Paulinha, ela pega a moto dela e sai buzinando, e ela que informa os moradores que a barragem tinha rompido e que deu tempo das pessoas correrem, né? E aí nós perdemos algumas pessoas ali e algumas histórias que nos marcaram muito. Olha, nós estamos, você que está ligando a TV agora, estamos ao vivo da cidade de Mariana. Hoje, exatos 10 anos, que foi a maior tragédia ambiental do Brasil e uma das maiores do mundo, né? É o maior derramamento de lama do mundo, né? E tem fato, sabe, conversando com você aqui, Ademir, que acaba marcando muito, né? Eu lembro de eu chegando dentro do Bento e tem um caso assim que ele machucou demais da conta, que me incomodou muito. É uma mãe que chega até a mim e fala, você tem que achar meu filho, você tem que achar meu filho. E eu, calma, o que aconteceu? Nós vamos ajudar, nós vamos ajudar. Ela me relatou que o pai estava carregando 2 filhos nos braços. Um toco bateu na perna do pai, quebrou a perna do pai, e o pai perde um dos filhos, né, que foi levado pela lama. Então aquilo, cara, assim, eu sou pai. Aquilo eu não conseguia me colocar no lugar dela, né? E, infelizmente foi uma das tragédias que marcam a gente. E esse dia a gente relembra isso e é com uma dor, porque aí não tem explicação. Você perdeu o que você tinha de mais importante, que é a sua família, que é o ente querido. Então, são situações como essa que machuca e
E esse dia de hoje ele tem que ser lembrado com respeito, mas é um dia muito difícil para quem viveu aquela tragédia. Eu estou vendo aqui que na Câmara Municipal de luto, nós estamos vendo ali a bandeira meio macho também. É um dia muito triste aqui para a cidade, né? É um dia muito triste. Nós estamos falando das pessoas que perderam a vida, nós estamos falando de 2 distritos que não existem mais. Bento Rodrigues, a verdade é que Bento Rodrigues é onde as primeiras pessoas que chegaram a Mariana, a primeira cidade, a primeira vila, se instalaram. Então nós estamos falando que nós perdemos a nossa história, que o primeiro distrito, o primeiro local pisado pelos bandeirantes, que foi Bento, não existe mais, né? Então nós perdemos a história de Bento. Paracatu, que está 30 quilômetros abaixo, também foi totalmente devastado. E o Rio Doce? O Rio Doce, infelizmente, é o que eu falo, né? Todos nós aqui somos atingidos, porque você não tem o direito mais de usar o rio. Então o rio hoje é totalmente contaminado. Então é uma tragédia sem precedentes que 10 anos depois a gente ainda está discutindo os impactos dessa tragédia e lutando por algumas pessoas e cidades que não foram indenizadas. Tá. Tem alguma coisa, Duarte, que você nesse tempo todo, nesses 10 anos, você ainda não falou? Alguma coisa que ficou marcado que você gostaria de passar para o pessoal que está acompanhando agora? Olha, Ademir, tem eu sou muito temente a Deus, né? Eu professo a minha fé. E algo que mais me marcou foi um acontecimento com o nosso arcebispo nosso arcebispo, Dom Geraldo Lírio, que me marcou muito, sabe? E eu nunca comentei isso. Talvez foi um dos fatos que mais me marcaram. Vai ser de primeira mão para o pessoal aqui? Vai ser. Eu nunca comentei isso com ninguém. Vou trazer esse fato. Mas então você vai trazer depois. Mas antes eu quero falar para o pessoal que está acompanhando aqui o Alterosa Alerta. Quando você estava falando, a gente vai arrepiando. Imagina só, você prefeito de uma cidade, há 3 meses, de repente estoura tudo e chega ele lá e a pessoa fala, vocês mataram todo mundo. Isso eu percebo que você carrega isso no coração, é um negócio que é difícil de sair, né? Não tem como você transmitir isso em palavras, entendeu? O sentimento está aqui dentro, sabe? Eu marquei o meu mandato vivenciando a maior tragédia ambiental do mundo, né? Onde o dano ambiental é incalculável, e finalizei o meu mandato com Covid internado na UTI. Então foi um mandato marcado por grandes desafios, sabe? Assim, queda de receita, uma cidade que arrecadava 350 milhões, aí no outro mês você fala assim, 350 milhões ano, aí vem para você falar, a partir de agora é 240, aí você tem que mandar a gente embora, você tem que ajustar as contas públicas, e nós nunca deixamos de prestar nenhum dos serviços que são essenciais. Então foi um período, assim, um aprendizado que eu vou levar para minha vida, mas que está marcado na minha alma. O sofrimento do povo de Mariana eu carrego comigo. E você conseguia dormir nesses dias? Como é que foi a tua vida? Foi intenso demais? Foi. Nossa, foi muito intenso. Os 3 primeiros dias me marcaram, assim, profundamente. Eu não conseguia dormir, eu não consegui comer. E o fato que eu relatei da menina aqui, aquilo acabou com o meu psicológico, acabou comigo, porque eu me coloquei no lugar daquela mãe e eu não conseguia trazer para ela uma resposta ou falar algo para amenizar a dor. Porque eu sou pai, eu não consigo imaginar a perda de um filho, sabe? E aí eu acabei infartando nesses 3 primeiros dias. Infartou? Infartei. Fiquei internado 2 dias, mas eu também deixei claro, eu não conseguia ficar no hospital. Eu falei, cara, eu preciso estar ali, as pessoas estão lá, eu represento a cidade, eu não me permitia ficar no hospital. Aí a gente, à frente do município, colocamos uma equipe médica para me acompanhar, a gente voltou novamente, trazendo suporte às famílias, tentando levar para um local adequado, tentando demonstrar respeito, que eu acho que o mais importante nesse momento é demonstrar respeito às pessoas que perderam tudo, perderam a sua história, perderam as suas memórias, perderam os seus entes queridos. Então, isso tem que ser respeitado, isso tem que ser lembrado, e isso tem que servir como exemplo, porque isso é a ganância do homem, a ganância pelo dinheiro fez com que essa tragédia acontecesse. Usou uma forma de segurança mais barata em relação à barragem para que os acionistas tivessem mais retorno financeiro. E precisa urgentemente que isso seja um exemplo. Aconteceu em Brumadinho, perdeu várias vidas lá, a gente não pode permitir, em hipótese alguma, nenhuma atividade econômica pode ser mais importante que a vida. Tá, eu quero saber disso da próximo bloco, eu vou jogar lá pro Cadu, eu quero saber se a mineradora, ela está cumprindo, se ela está destinando o dinheiro que realmente a cidade precisa, como é que está sendo as famílias, se elas foram indenizadas ou não. Então, isso você vai saber já já, e também algo que o Duarte nunca falou para ninguém, ele vai falar para a gente já já, que foi da época dos 10 anos. Então, ô Cadu, toca a bola aí e eu volto já já ao vivo aqui da cidade de Mariana com o Duarte, que era o prefeito da época. Eu volto já já.